Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à coleção A Cidade da Gente, que já percorreu de norte a sul do Brasil e agora chega aqui, na sua cidade, na forma desse livro muito precioso. Esse livro é uma construção coletiva de escolas públicas, com a participação de estudantes e professores que investigaram e criaram textos sobre os patrimônios locais, patrimônios materiais, imateriais e ambientais da sua cidade. Super importante para criar uma referência, uma identidade, porque os patrimônios são a memória e a nossa identidade. Então, quando a gente trabalha isso a partir de gente da própria cidade, é uma visão muito particular e apropriada, e a gente trabalha muito além do incentivo à leitura e à escrita, a consciência crítica, a consciência cidadã. E esses livros agora também servem como uma referência perene no dia a dia da sala de aula, para que vocês trabalhem, né, todo o conteúdo do currículo e façam uso didático do livro para conseguir também promover uma aprendizagem significativa a partir dos saberes locais dos estudantes, escrito por pessoas da sua própria cidade. Esse é o convite para o nosso encontro de hoje, para que a gente reflita e pense desdobramentos e possibilidades de como fazer uso dessa obra coletiva no dia a dia de vocês. Meu nome é Gisele Germano, eu sou a coordenadora pedagógica do projeto A Cidade da Gente pela editora Olhares. Vamos nessa? Vou começar com uma frase de Luiz da Câmara Cascudo. Quem não tiver debaixo dos pés da alma a areia de sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida. Acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos. Essa frase do nosso sábio, historiador, grande apaixonado pela cultura popular, Luiz da Câmara Cascudo, autor do Dicionário do Folclore e de tantos outros livros, revela a essência da coleção A Cidade da Gente, que é despertar, promover a nossa identidade cultural, a gente se reconhecer como cidadão e cidadã, conhecendo os nossos patrimônios, as nossas histórias, as personalidades, entendendo da onde a gente faz parte e como mudar essa realidade, porque só a partir dessa memória e dessa identidade a gente consegue preservá-la e também transformá-la, que é um grande objetivo da educação, não é mesmo? A gente educa para transformar a nossa realidade, para que a gente consiga construir essa consciência crítica e cidadã. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular, ela destaca como uma competência geral exatamente a valorização e a utilização de conhecimentos construídos historicamente, sociais, fisicamente, e culturalmente. Então é muito importante que vocês façam uso disso, uso dessa obra literária construída a partir do saber local das suas cidades. Muitos projetos são possíveis, muitas possibilidades, desdobramentos a partir do uso do livro. De uma forma geral, é importante que a gente sempre pense em metodologias ativas, onde o centro é o nosso estudante, o nosso aprendiz, o que é interessante para ele também, para que a gente possa acoplar o currículo, né? As outras matérias, e a partir disso fazer muito mais sentido para eles. Vou trazer aqui alguns exemplos que a gente possa trabalhar pensando nessa questão dos patrimônios de uma forma mais global, mais interdisciplinar. Depois, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar capítulo por capítulo de um livro, para que vocês vejam assim, as imensas, infinitas oportunidades de trabalhar com cada tema e com as diversas disciplinas. Pensando num uso global, do livro didaticamente, a primeira coisa que vem à nossa mente, ao nosso coração, é leituras e releituras, dramatizações das histórias aqui contadas. Trabalhar os gêneros literários, trabalhar isso
no dia a dia, a construção de texto, a partir daquele gênero literário, como que eu poderia reescrever com a minha autoria. Super importante pensar na autoria dos estudantes, não só na reprodução, né? Como é que ele sente, como é que aquele tema o atravessa, e atravessa ainda mais porque é uma história da sua identidade. É isso que a gente não pode nunca perder de vista. Então, as leituras e releituras, elas são assim, a base fundamental desse livro. O que mais, além de leituras, releituras e dramatizações, que é a essência do uso didático do livro? A gente pode pensar em várias metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, aprendizagem baseada em projeto. Pensar, quem sabe, num circuito turístico com os patrimônios retratados no livro, que os estudantes investiguem, pesquisem, criem esse circuito, criem um guia de turismo para que todo mundo conheça a cidade de vocês. Isso por si só engaja os estudantes, e eles também vão aprendendo sobre os patrimônios, sobre as suas identidades, e sobre os saberes locais. E podem conversar ainda com seus familiares, ver como toda essa história do patrimônio atravessa gerações, né? E vai criando essa memória afetiva também, acima de tudo. Outra forma é a aprendizagem baseada em problemas, solução de problemas, que vocês devem usar frequentemente. Pensar na preservação desses patrimônios. Como preservar? Eles podem escolher qual patrimônio que eles mais se interessaram, que eles mais se viram, que aí a gente traz também a voz do aluno, da aluna, para dentro do projeto. O que eles querem saber? Como que a gente vai fazer para preservar esse patrimônio, seja ele ambiental, imaterial ou material? E também outras formas, jogos, mão na massa. A aprendizagem, ela precisa ser saborosa, prazerosa e significativa. Essas são algumas formas, que vocês também já sabem outras, né? A minha intenção não é trazer assim explicações do como, e sim inspirações para que a gente amplie a nossa perspectiva de como usar didaticamente essa riqueza sobre a nossa cidade. Agora, o como utilizar, eu trago também uma curadoria aqui para vocês, que eu uso. Curadoria é super importante. Você tem certamente alguns colegas que são seus curadores, mas eu trago alguns sites aqui bem bacanas de educação, como o Porvir, que traz aí alguns exemplos do uso da educação ambiental com metodologia ativa. A Escola Nova, que é um exemplo também falando do uso do rap, que é uma linguagem muito próxima dos jovens. Como é que a gente coloca o rap, ou usa o rap, às vezes até está retratado no nosso livro, usando o saber local, o patrimônio ali retratado. E o outro é o Instituto Catalisador, que fala de rodas, de criatividade, de rodas de conversa e de inovação. Então aqui eu deixo para vocês, se vocês quiserem capturar aí no QR Code, uma curadoria para ainda inspirá-los de como trabalhar esses temas no dia a dia de vocês. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente dos capítulos por disciplina. Agora a nossa conversa foi mais de uma forma geral de como a gente aproveitar tudo isso a nosso favor e aprender muito também. Muito obrigada e até a próxima. Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui novamente. Eu sou Gisele Germano, coordenadora pedagógica da coleção A Cidade da Gente. Para as escolas que participaram da escrita desse livro, Valinhos à Cidade da Gente, junto com a Cibélia Zanon, que é a escritora que fez toda a redação, a costura desses textos belíssimos, trazidos pelos alunos e pelos professores. A Cibélia esteve aí com vocês, despertando interesse, ouvindo as descobertas e tudo que vocês produziram, e agora ganha corpo nesse livro, que é o novo patrimônio, concordam? De Valinhos. Então, eu convido vocês a pegarem o livro que já chegou aí na biblioteca, porque não só as escolas participantes receberam esse livro.
é um livro escrito por estudantes, da cidade de vocês, sobre a cidade de vocês. E o convite é que a gente use ele como um disparador de uma aprendizagem significativa dentro de sala de aula, de forma alinhada ao currículo, que vocês têm aí, ou com quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Então também convido vocês a pegarem a BNCC e olharem, né, o que cabe, como é que conversa com cada tema, que eu vou falar aqui de uma forma muito breve para despertar, e que vocês, eu tenho certeza, vocês sabem muito mais, têm muito mais ideias, mas que a gente possa ir aí ampliando as perspectivas, tudo bem? Esse livro ele foi também escrito pela Cibélia Zanon junto com os estudantes e professores das escolas públicas de Valinhos e com as ilustrações da Natália Gregorini. Então esses são todos os autores, foram muitos, e a gente tem que celebrar essa obra coletiva, construída por gente da gente, de Valinhos. Então eu queria começar pelo nome, né, pelo nome da cidade, onde que os estudantes já descobriram, aí juntos eles descobriram que o nome Valinhos tem como origem valos, que são valetas ou canais que os antigos fazendeiros faziam para separar uma fazenda da outra. Já começando a se inscrever historicamente e entender qual o nome, né? Por que recebeu esse nome? O que isso tem a ver? Quais eram as fazendas? As fazendas eram fazendas de quê? Cafeicultores? Com as paisagens bonitas da Serra dos Cocais, Valinhos cresceu, mas ainda é refúgio para quem aprecia a tranquilidade e a natureza. Animado para conhecer essas histórias e outras diversas? Vamos lá? Começando pelo primeiro capítulo, que é a Fazenda Capuava, do Flávio de Carvalho e a ONG Acesa. Os estudantes ficaram muito encantados de descobrir toda a excentricidade e a contribuição que esse artista modernista, o Flávio de Carvalho, teve para a cidade. Então, aqui já pensando lógico, o livro ele todo é atravessado quando a gente pensa em língua portuguesa, que a gente vai pensar nos gêneros literários, ou como é que eles podem reescrever cada história que está aqui, se eles fossem esse autor, o que que eles mudariam, enfim, com leituras, releituras e dramatizações. Para além da língua portuguesa, o que que a gente pode encontrar aqui na parte para trabalhar ciências, geografia, história, arte, música, economia financeira e todas as competências que a gente precisa desenvolver nos alunos. Então, olhando para a Fazenda Capuava, né, então, a fazenda de quê? O que que produzia? A gente já pode pensar nessa parte histórica. E olhando para o Flávio de Carvalho como esse artista modernista, eh, olhar tanto para a arte quanto para a língua portuguesa e história. O que que representou o modernismo no Brasil? E ele era excêntrico e era amado por todos. O que que ele trouxe, né, para a cidade? E eu vou ler um trechinho de um texto coletivo da turma que foi a Escola Municipal de Ensino Básico Jorge Birrenbach de Castro. Flávio de Carvalho era um homem muito à frente do seu tempo. Ele era arquiteto, pintor, desenhista e artista. Dizem também que Flávio era estilista, pois criou uma saia. Ele foi muito julgado na época, pois essa saia era para homens e os homens só usavam calça. Uma oportunidade de trabalhar gênero, toda a questão de preconceitos, das crenças, dos vieses que a gente tem, dos julgamentos, da construção cultural do que é gênero na nossa sociedade. Uma grande oportunidade e uma figura que despertou muito amor e deixou um legado gigante para a cidade, porque a filha dele também é artista e as crianças conversaram com ela. E além disso, ela fundou uma ONG, que é a Acesa, né? Não, conversaram com ela não, porque ela faleceu, me desculpa, tá? É uma ONG que trabalha com crianças e adultos com qualquer necessidade, como autismo, demência. Então, atende às necessidades
psiquiátricas, psíquicas da comunidade local. Então ele nutre um ambiente de arte e de saúde mental. Podemos trabalhar a partir daqui a importância do bem-estar e da saúde mental, que está lá em ciências. Como é que a gente trabalha isso? Está alinhado na BNCC. Outro aspecto muito bacana é que ele tem uma casa que é no formato de um avião. Então, é um ícone na arquitetura brasileira e mundial. Olhar para a parte matemática disso, como é que conseguiu, quais são os ângulos que ele teve que usar como, né, arquiteto para conseguir fazer isso. A mesma escola investigou um outro artista, que Valinhos é rico em artistas locais, é o Gersi Macari. Então, só lembrando que foi a Escola Municipal de Ensino Básico Jorge Bienhard de Castro que investigou os 7º anos, né? E o Gersi, ele é um artista local. Então, e ele retratou, né, retratava a agricultura local, o pequeno produtor. Ele tinha muita preocupação de retratar isso. A partir da arte que pode ser trabalhada, como que a gente faz essa ponte para a parte de produção local? Né, qual é a sustentabilidade de uma cadeia produtiva do pequeno agricultor, como é que isso chega e alimenta a capital, o Sudeste, trazendo relevância para isso. Como é que eu estudo toda essa parte da cadeia produtiva em geografia, a parte do mundo do trabalho, né? Você vai desenvolvendo, como é que você desenvolve a parte econômica, financeira. Eles acharam muito interessante que o Gerson ele pintava sem rosto, né? E aí eu vou trazer as palavras do Felipe Gabriel e da Sofia e da Soraya. Uma curiosidade sobre suas obras, ele nunca pinta uma face. Mas por quê? Gerson diz que não pinta uma face porque ele quer que a pessoa que observa a sua arte possa identificar alguém conhecido ou importante. Isso traz emoção para as suas artes e comunicação, na verdade, né? Ele está fazendo um convite para você participar. Além disso, ele tem uma fase cubista. Então, mais uma vez, dentro de língua portuguesa, história própria e em arte, como trabalhar o cubismo? Trabalhamos o modernismo, agora o cubismo, como é que ele leva a arte do local para o mundo. Você transcende as fronteiras, né, a partir da arte, e traz também essa perspectiva para os estudantes. E a gente chega na estação ferroviária. Olha que bacana, mais de uma estação ferroviária, a logística, que virou museu, a primeira estação ferroviária de Valinhos. Foi investigado, estudado pela Escola Municipal de Educação Básica, prefeito Jerônimo Alves Correia. E o que eles acharam incrível foi que tem essa primeira estação ferroviária, tem a segunda estação ferroviária, e a importância dela no desenvolvimento de Valinhos, porque era como escoar a produção das fazendas, da cafeicultura. E aí a gente pode trabalhar história, cafeicultura, fazer uma linha do tempo. Até hoje, qual o café ainda é importante no Brasil? Por que é importante? Não é? Como é que era antes? E virou um museu. A importância de você ter museus, de você ter um local que fale e conte dessa história, que a primeira estação ferroviária ela não está mais ativa. E aí tem tem a segunda estação valinhense. Olha que bacana, café com pão, era o trem saindo da estação para trazer comida para a população com soja, café e muitos grãos. Então aqui já fala um pouco dessa produção, além do café, já traz a soja, que é muito atual, já conversa o passado, o presente e quiçá, o futuro, né? Os trilhos vão contando essa história, então história, poema em português, a parte de geografia. Essa ferrovia liga qual cidade a qual cidade? Vai até onde? Vamos olhar no mapa? O que a gente pode descobrir a partir daí? E uma curiosidade foi que um antigo chefe da estação, ele escrevia, né, ele teve 3 filhas, o seu Eulálio, ele escrevia telegramas. E aqui a ponte para comunicação, revolução tecnológica na comunicação. Como é que a gente evoluiu do telegrama? O que era um telegrama? Agora a gente tem post no Instagram.
É uma curiosidade e uma ponte para você trabalhar isso com seus alunos. Olha que bacana, a partir do seu elário. Chegamos na festa do figo. Valinhos é a terra do figo roxo, tem cheiro de figo. Eu adoro figo, não sei vocês, mas a festa do figo, a importância dessa festa para a economia local e traduz esse fruto local, que é o bioma. Então, eu olhar para o bioma a partir dos frutos locais, inclusive o figo. Posso trabalhar ciências aí. Posso trabalhar ciências olhando para como que o figo, qual é o melhor momento do figo você colher o figo, porque se você passar um pouquinho ele fica azedo. O que acontece? A degradação da molécula, isso está em ciências. A gente vai descobrindo isso dentro da própria natureza. Além disso, né, tem uma parte aqui de gênero de entrevista, que tem um papo de uma estudante com o avô, vendo e descobrindo toda a participação do avô na elaboração, na verdade não, na fundamentação da festa do figo como uma festa realmente tradicional da cidade. Tem a participação de um padre muito importante, porque a festa surge porque os agricultores foram agradecer a colheita lá em 1949, numa quermesse, né, junto a um padre, e aí ele deseja construir uma igreja e vai gerando, né, pedindo as contribuições, aí vira uma grande festa, uma festa tradicional que movimenta a comida, a cultura local. Quais são as comidas que são oferecidas nessa festa? Quem vai nessa festa? E a parte de economicamente falando, o que movimenta de dinheiro? Trabalhar a parte de lucro em matemática. Perceba que vai muito, 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 muito além do português. E aqui uma forma empática de se colocar no próprio lugar do figo, do fruto, em comunhão com a terra. Gosto daqui eu vejo um trator passar. Gosto muito do sol, que me torna roxo e tão doce. Minha vida não é fácil, não posso ser molhado, se fico molhado, com certeza fico amargo. Olha aí a transformação, olhando para a ciência, a molécula. A festa do figo é também uma forma de lazer, e a gente chega num capítulo muito interessante que fala da diversidade de origens dos povos de Valinhos, que foi estudado pela Escola Municipal de Educação Básica, vice-prefeito Antônio Mamoni. Congrega várias etnias, né? Você tem a migração italiana, eles foram investigar as origens, então você pode trabalhar árvore genealógica, por que não? Alinhado à BNCC, essa importância de identificar a origem dos povos, do que a gente é formado, e África, as etnias indígenas, eles trazem tudo isso nesse poema. Nossa terra, Valinhos, terra do figo roxo, com suas danças e comidas, a qualquer um conquista. Suas belas paisagens, lindos monumentos, atraem povos a todo momento. Pessoas de origens variadas, porém todas determinadas, trabalhando e melhorando suas vidas, contribuindo com o desenvolvimento da cidade. Trabalhar a diversidade, né, dos povos, tão importante, a gente valorizar isso, investigar os sobrenomes, olhar geograficamente de onde vieram os italianos. Aqui, nessa investigação, eles descobriram que hoje tem muitos estudantes da Venezuela. Olha no mapa, onde está a Venezuela? Onde está o Brasil? Itália, África, uma grande oportunidade da gente se localizar geograficamente, além de historicamente. Cerâmica e olarias, Escola Municipal de Educação Básica, vice-prefeito Antônio Mamoni também. Aqui, falando da industrialização, a gente pode trabalhar a parte industrial, como é que foi essa descoberta, por que usou a cerâmica, as olarias, depois os artesãos que traduziram, né? A arte é você tornar visível aquilo que não é visível para os outros, você se comunicar e tocar o seu público, tocar o outro, esse elo de conexão sobre a sua identidade, a partir de uma
de uma proposta industrial. Então, o desenvolvimento industrial da cidade, olarias foram muito importantes, e a parte da cerâmica. Quando a gente olha aqui, a Camille, ela dá uma receita, então você pode usar isso em português também, uma receita não só para comida, uma receita para você fazer cerâmica. Os ingredientes: palito, terra, água, peneira e 2 recipientes. Falar de ciências também, a parte da argila. Então, ciências, história, né? A parte de geografia, quando a gente fala da parte industrial, também dessa industrialização da cidade. Serra dos Cocais. Então, é uma área de proteção ambiental, poder trabalhar e abordar essa questão do ecossistema, da urgência climática, de você ter políticas que ajudem a preservar, e a importância de você preservar, né, de você atuar sobre isso. Não só a política pública vai garantir essa preservação, e daí ser tão relevante eles trabalharem com isso. Então, a Serra dos Cocais foi a Escola Municipal de Educação Básica Horácio de Sales Cunha. E a Serra dos Cocais, ela vai para além, né, de Valinhos. Ela aborda aí, Joaquim Egídio, Campinas, a Serra do Japi, que é em Jundiaí. Então, também olhar geograficamente onde são essas regiões. Qual é a Serra dos Cocais? O que a gente tem de plantação? São os cocais? O que mais a gente tem? Qual é o bioma desse local? Mais uma vez, aqui a gente também tem um bairro que eles, dentro, né, quando eles olham para a Serra dos Cocais, a escola fica nesse bairro de São Bento. Então, também a parte geográfica do bairro, ruas, município, como é que você vai distribuindo isso, esses saberes e essas definições com as crianças. Falo que São Bento é um bairro cheio de mata em volta, e tem rios, lagos e trilhas maravilhosas. Então, falar da água potável, isso está tanto em ciências como está na BNCC, né? Como é que a gente mantém, preserva a água potável? E o que é a água potável? E aí você vai com diversas provocações, trabalhando em diversas disciplinas com seus estudantes. A gente chega no acampamento Marielle, o acampamento Marielle Vive, que da escola, foi escrito pela Escola Municipal de Educação Básica Horácio de Sales Cunha, que também tinha estudantes que moravam nesse acampamento, e fez toda essa conexão. Me senti representada, super importante, que é um local, é um espaço onde também a gente pode ver a parte do coletivo, de uma outra forma de organização social, de subsistência. Lá eles têm plantação de ervas medicinais, a própria agricultura de subsistência. Então, como é que aquilo depois, aquela organização pode virar um coletivo, um impacto econômico na vida das famílias? Muito, muito bacana. E olha aqui na produção coletiva o que eles falam. O acampamento mudou vidas, organizado e especial. Forneceu moradia a quem busca uma vida mais justa. Então, isso é um pedacinho, né, de um dos textos, dos poemas, e que vai mostrando a importância desse saber local na construção de uma consciência crítica e de uma escrita autoral. Então, aqui você pode, além do português da história, trabalhar ciências, como eu falei, das ervas medicinais, né? E do que eles plantam, e de toda a cadeia produtiva da onde sai, e ligar lá com a ferrovia. Mais uma vez, Águas de Valinhos, o consórcio PCJ e Fonte Sônia. De novo, a gente falar também da importância dessas águas, olhar para os rios, essas bacias hidrográficas, geografia, o assoreamento dos rios. Como é que eu preservo isso? Todos esses assuntos estão dentro das matérias, concordam? Mas se eu olho, está ali ao meu redor, isso fica muito mais poderoso, vivo, e o aprendizado ele é mais profundo. Falar da mata ciliar a partir daí. Então, eles descobriram, né, a turma, aqui é da Escola Municipal de Ensino Básico, Jorge Bienhac de Castro, que já escreveu outros 2 capítulos também.
Há muita alteração dos ecossistemas da cidade. Próximo das nascentes de água doce, é preciso preservar a mata em volta, mantendo as árvores e os arbustos. São locais também de presença de animais. É a chamada mata ciliar, que funciona como uma barreira que protege o solo da erosão e preserva o leito dos rios. Ciência, geografia, consciência crítica, lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pode ser aqui abordado, inserido, mostrar isso de uma forma, né, mais abrangente. E tem uma coisa muito interessante que a fonte Sônia, o dono da fazenda, antigamente, ele achava, né, que essa fonte Sônia ela tinha propriedades diferentes que impactavam na saúde, e ela é bem visitada turisticamente. O que faz dessa água ter esses aspectos que impactam na saúde? Mais uma vez, trabalhar a parte de saúde, meio ambiente, preservação. E a gente vai encerrar com o esporte. Não encerrar aqui, porque tem muitos desdobramentos que podem ser trabalhados a partir dessa riqueza dos textos e dos temas, né? Do quão abrangente eles são. Esportes, o JUPA, né? Aqui quem escreveu foi a Escola Municipal de Educação Básica Prefeito Jerônimo Alves Correia. O JUPA, ele né, é um parque muito conhecido que reúne um monte de esportes. E ele significa Juventude Unida Ponte Alta, já para trazer esse frescor de lazer, de esporte. Então, para além do português, educação física, o direito, né, ao esporte. A partir do esporte, trabalhar as regras do jogo. Por que são importantes? Por que é importante você ter regras num jogo para que o coletivo aconteça, a parte de convivência? Então, também é uma oportunidade de trabalhar competências socioemocionais. Nos jogos, o que a gente pode cantar, então trabalhar em música, quais são os hinos dos jogos, de cada time, e o que você ter um espaço reservado para o esporte impacta na formação de atletas, por que isso é importante politicamente, você ter um espaço intencionalmente formado para o esporte e o lazer. Além disso, matemática, né, a matemática ela pode estar aqui também olhando para o tamanho, a área do campo de futebol, como é que está circunscrito ali na parte do atletismo, a parte até física, por que não? Quando eu faço o salto com vara, a corrida, o chute de um futebol, qual é o ângulo que eu tenho ali? A geometria presente no esporte, para a gente poder trabalhar de uma forma muito criativa e significativa todas essas matérias que são importantes para formar os nossos estudantes. Então eu deixo aqui o convite para que vocês naveguem, né, curtam demais a leitura desse livro, que é Valinhos, a Cidade da Gente, da sua gente. Até já!